Marçal, fala aqui do IPConte e hoje recebo aqui o professor Diego Pereira, professor do IPConte e consultor nas áreas de carreira. Professor, muito obrigado pela sua presença e hoje o professor Diego vai falar conosco sobre comunicação organizacional. Então, fica a primeira pergunta, professor. O que seria comunicação organizacional? Professor Marçal, pessoal de casa, para a gente compreender o que é comunicação organizacional, nós precisamos compreender primeiro o que é comunicação. Quando a gente começa a entender que comunicação é o processo de mensagem entre interlocutores, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. No processo de comunicação, nós temos o emissor, que é aquele que emite a comunicação, e nós temos o receptor, que é aquele ou são aqueles que recebem a comunicação. E essa comunicação ela será passada através de uma mensagem. A partir do momento que essa mensagem ela torna-se comum ao receptor ou aos receptores, aí a gente possui um processo de comunicação assertivo. Só que quando a gente começa a entender essa comunicação no âmbito organizacional, são esses mesmos funcionamentos acontecendo dentro do ambiente corporativo. Então essa comunicação seria o processo de passar a informação e receber essa informação de uma maneira clara. E aí fica a segunda pergunta. Qual a importância desse processo de comunicação organizacional na gestão de empresas e na gestão de pessoas? Eis um grande desafio. O desafio de colocar uma comunicação assertiva para funcionar dentro de uma empresa. Qual é o maior desafio? É o desafio de falar a coisa certa, no tempo certo e para a pessoa certa. E esse desafio é um desafio que nós trabalhamos muito no âmbito organizacional, porque ele acaba gerando outros conflitos, ele é a fonte dos conflitos de dentro de uma empresa. Então, trabalhar uma boa comunicação organizacional impacta toda a empresa. Por exemplo, vamos imaginar que a empresa ela possui 3 níveis organizacionais, que é o nível estratégico, o tático e o operacional. O nível estratégico ele é composto pelos diretores, pelo presidente da empresa, ou seja, aquelas pessoas que são responsáveis pelas diretrizes da empresa, por pensar, por bolar estratégias. No nível abaixo é o nível tático, que é aquele nível ocupado pelos gerentes, supervisores, De fato, aquelas pessoas que precisam bolar táticas a partir das estratégias. E o último nível é o nível operacional, que são aquelas pessoas que colocam a mão na massa, que operacionalizam de alguma forma o trabalho final daquela empresa. Por que eu falo que o processo de comunicação é importante? Porque essa comunicação ela vem de efeito cascata. Quem está lá no nível estratégico precisa utilizar de meios assertivos para chegar nesse nível tático, e esse nível tático também precisa adaptar a comunicação para chegar no nível operacional. Porque quando há algum desvio, algum ruído nesse meio, a gente começa a ter uma comunicação não efetiva, uma comunicação que produz muito conflito. Entendido. Então, assim, não adianta a alta cúpula pensar uma boa estratégia se ela não for corretamente comunicada aos demais membros da organização para sua execução e para assim a organização atingir seus objetivos. E aí fica uma terceira pergunta: o que você recomendaria para esses gestores quando forem fazer essa comunicação? O que eles deveriam olhar ou o que eles deveriam se preparar e preparar a equipe para melhorar esse processo de comunicação organizacional? É necessário primeiro entender os elementos da comunicação. Por exemplo, quem é o emissor? Quem é aquele que vai estar iniciando o processo de comunicação? E em contrapartida eu preciso analisar de uma forma muito coerente quem é ou quais são os receptores. Para quem eu vou comunicar? Depois que eu entendo quem eu sou ou quem vai passar a comunicação e quem vai receber, a gente precisa compreender qual é a mensagem. O que eu vou falar? O que eu vou passar? E a partir do momento que a gente já entende qual é a mensagem, nós precisamos compreender quais são os códigos de comunicação que eu vou utilizar. Como assim? Será que é uma comunicação escrita? Será que é uma comunicação verbal? Será que simplesmente uma mensagem do Skype faz efeito?
Ou para esse tipo de fim eu preciso trabalhar uma comunicação mais formal por e-mail? Será que aquelas reuniõezinhas, né, rapidinhas surte mais efeito? Então a gente precisa entender qual o melhor código. E depois também compreender esse processo de canal. Qual canal? Essa minha mensagem ela vai escoar através do quê? A partir de qual via? A partir do momento que o gestor, que o líder compreende e toma consciência desse processo, a comunicação tende a ser mais efetiva. Muito bom. E já ouvi falar, alguns autores falarem que estamos numa sociedade hipercomunicativa. Então, escolher o melhor método, escolher a forma, como o professor disse, como a informação vai chegar e mais. Quem é o receptor? Não adianta chegar com uma linguagem complexa para alguém que não está preparado para receber aquela linguagem e vice-versa. Professor Diego, muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito por ter esclarecido os nossos ouvintes. E, novamente, o professor Diego está aqui no IPConte, ministra treinamentos nessa área, é consultor nessas áreas. Venha conosco aqui no IPConte e saiba mais. Nos acompanhe pelas redes sociais. Obrigado.